Como diz a música da Cheryl Lynn, Got to be real. E é a partir disso que surge esse trabalho, intitulado Tem que ser real, Realness e Performatividade na Cultura Ballroom. A cultura ballroom não é somente drag queen, nessa fixação de Vogue, ficar como assim não. A cultura de bailes, ou cultura ballroom, como a gente costuma chamar mais aqui no Brasil, como se fosse o hip hop de bicha. Tudo começa quando a lendária drag queen Crystal LaBeija, ela se sente injustiçada diante de um episódio de racismo que acontece num baile de drags, no qual a vencedora é uma drag branca. E Crystal sente que ela está sendo preterida naquela ocasião em função da raça dela. E assim, ela dá início ao sistema de casas, nesse caso, a House of LaBeija. As casas, elas são associações entre pessoas LGBTQIA+, geralmente centradas na figura da Mother, que costumavam ser mulheres trans e travestis, bichas pretas afeminadas e afins, drag queens, que assumem o papel de mãe de uma juventude negra e latina que habitava as periferias de Nova York e eram expulsas de casa em função de suas identidades. A partir disso, se fortalece a realização dos bailes, principalmente nos bairros de maioria negra e latina, a exemplo do Harlem, que é onde se passa o documentário Paris is Burning. Esse é alvo de crítica da escritora e filósofa norte-americana Bell Hooks. Então, vai ser no capítulo Paris está em chamas, situado no livro Olhares Negros, Raça e Representação, que a Bell Hooks ela vai fazer uma série de críticas à construção desse olhar branco da Jane Livingston, uma mulher branca, cisgênero, de classe média, olhando sobre uma comunidade marginalizada, negra e latina. Esse olhar voyeurístico da diretora, Bell Hooks aponta que leva a um tom celebratório do filme que, de certa forma, mascara até que ponto esses bailes retratados não são expressões necessariamente radicais de uma imaginação subversiva que trabalha para minar e desafiar o status quo. Contudo, a autora ela também vai criticar a própria cultura ballroom. No decorrer do texto, Bell Hooks deixa entendido que o fazer drag é uma atividade dominada por homens cisgênero. Ela recorre a citações da drag queen Dorian Corey, que aparece recorrentemente no documentário Paris is Burning, para fundamentar sua crítica sobre a ideia de feminilidade que permeia as drag queens negras. Segundo a Dorian Corey, havia uma predileção pelas estrelas de Hollywood brancas. As drags queriam se parecer com as estrelas, astros de cinema, que eram brancas. Ninguém queria ser uma Lena Horne. Bell Hooks vai falar que há essa idealização da feminilidade na figura da mulher cisgênero branca. Aqui eu adenso essa crítica da Bell Hooks sobre fazer drag, apontando que algumas casas da cultura ballroom ainda tem um entendimento muito binarista sobre fazer drag. Para algumas delas, a exemplo da House of Naftali, entendem que a drag está mais ligada a uma ideia de um ato de cross-dressing no qual homens cisgênero utilizam roupas femininas. E colocando isso em termos da própria cultura ballroom, seria que a ideia de realness da drag estaria em sua passabilidade, na habilidade desses homens cisgênero em fazerem cross-dressing a ponto de serem vistos como figuras plenamente femininas. E a realness ela é evocada pelos jurados e MCs em todas as categorias da ballroom, pedindo aos competidores que tragam a sua verdade no palco. Isso é, eles querem uma noção de passabilidade, sendo assim um conjunto de atos e gestos para tornar algo real, ainda que somente por um instante. E ainda que esse real não seja de verdade, mas ele tem que parecer real, você tem que convencer que aquilo é de verdade. E é aqui que surge a principal proposta desse trabalho, que é de pensar a realness sobre a chave da performatividade. Mas antes de a gente entrar nisso, é preciso a gente entender um pouquinho mais sobre a cultura ballroom para aprofundar essa discussão. A cultura de baile se firma em Nova York por volta da década de 1960, operando como um espaço no qual a comunidade queer, negra e latina compete em diversas categorias, tentando servir a sua realness, demonstrar uma habilidade de performar de acordo com a categoria estabelecida. As casas que formavam a comunidade ballroom mandavam suas filhas para representá-las na pista de dança, assim conseguindo troféus que, por sua vez, aumentavam o prestígio da casa e dessa mesma filha dentro da comunidade. A primeira é a runway, categoria de desfile, na qual o foco é o caminhar da participante. Há também a variação chamada Best Dressed, na qual o foco passa a ser principalmente na roupa, em que há uma predileção, que se aproxime
da alta costura. Em seguida a gente tem o voguing. O voguing, ele também é a segunda principal categoria da ballroom e se divide em várias vertentes. No documentário, a principal vertente que a gente vê é o Vogue Old Way, antigamente chamado de Pop Dip and Spin. O Vogue Old Way tem como bases as marchas militares, as práticas de artes marciais e poses de modelos de revista. O Old Way ele vai focar principalmente em movimentos muito retilíneos e bidimensionais. Em seguida a gente tem o New Way, que é quase que uma variação do Old Way, na qual há uma permissão maior do uso das articulações, mas ainda assim tendo uma perspectiva bastante geométrica dos movimentos e adicionando a isso elementos circenses e de contorcionismo. Por último, a gente tem o Vogue Femme. O Vogue Femme ele surge a partir da necessidade das mulheres trans e travestis de afeminarem a dança. Ela sentiu que seus corpos não eram contemplados pelos movimentos lineares e entendidos por ela como muito masculinos do Vogue Old Way. Daí surge essa necessidade delas de querer afeminar mais a dança, criando o Femme, que é muito, de certa forma, muito arredondado, circular. Isso é, elas fazem muitos movimentos com o pulso para mostrar as unhas, jogando o peito, muito uso de quadril, de cabelo. Então é uma coisa bem assim, elas queriam afeminar essa dança e cortar seus corpos, que não eram contemplados por aqueles movimentos tão duros e lineares do Old Way. Essas categorias citadas até então são o principal eixo da ballroom, são de certa forma mais técnicas, mas existem outras categorias que são mais temáticas, que podem de certa forma atravessar o Old Way, o Femme, a Runway, a exemplo de balls com tema de Antigo Egito, Afrofuturismo, Halloween, enfim. Aqui a gente vai recorrer a algumas definições trazidas pela House of Naftali, em qual são categorias mais demográficas, que segundo essa house, visam uma competição mais justa entre os competidores, levando em consideração seus corpos. E aqui vai um breve aviso. Essas descrições foram retiradas do site da House of Naftali, e é importante ressaltar que as categorias estão sujeitas ao entendimento das próprias casas que organizam os bailes. Sendo assim, essas categorias podem ser reconfiguradas para contemplar a realidade sociopolítica, econômica e cultural de onde vai acontecer o baile. Butch. Aqui, a Butch é entendida como lésbicas masculinizadas, mas qualquer pessoa que possuir aparência ou maneirismos masculinizados pode se qualificar, independente da orientação sexual ou de gênero. E aqui é aquela coisa, né? Se você... aquela pessoa que é mais bofinho, que é mais machinho, entra no Butch. Butch Queen. Homens gays. Independente de qualquer extensão da escala de masculinidade ou feminilidade, não importa se é bofinho, machinho ou se é uma bicha afeminada, vai entrar na categoria Butch Queen. Butch Queen e drag são os homens gays que fazem drag. Isso no entendimento da House of Naftali, que segundo eles não tomam hormônios femininos e nesse último caso devem ter suas próprias categorias ou competir com as Femme Queens. No site da House of Naftali, elas definem as Femme Queens como homens em qualquer estágio de reatribuição de gênero depois que começam a tomar hormônios femininos, não são mais considerados Butch Queen. Quando se é um homem biologicamente andrógeno, dá-se a chance de competir nas categorias destinadas às Butch Queens ou Femme Queens, se não tiverem outros pré-requisitos. Mas aqui, categorizar as Femme Queens dessa maneira incorre em transfobia. Particularmente eu entendo as Femme Queens como mulheres trans, travestis, pessoas não binárias aliadas ao feminino, e que se enquadram nessa categoria independente de qualquer realização de procedimentos cirúrgicos, hormonais, enfim. Female Figure. Aqui entram todas as figuras e identidades associadas ao feminino. Pessoas que performam feminilidade, sejam elas mulheres cis, trans, pessoas não binárias, drag queen. E temos a contrapartida masculina, que é o Male Figure, na qual entram todas as figuras, identidades, pessoas alinhadas ao masculino. Homens trans, homens cis, pessoas não binárias e drag kings. Open to all, OTA. Aberto para todo mundo. Elas não fazem distinção nenhuma em relação ao corpo, gênero e identidade das pessoas que vão participar, mas pode estar sujeita a outros requisitos específicos, como o uso de uma certa roupa ou de um prop. Isso é um acessório. Uma coisinha assim, uma fitinha, um leque. Todas essas categorias, elas são atravessadas pela realness. Pisar na passarela da ballroom é um jogo, é uma disputa para aparecer de verdade, para aparecer como real,
como algo que não está sendo ensinado, mas como algo que é de verdade. Essa tentativa de aparição, de criar um efeito de verdade, se aproxima do que a filósofa Judith Butler vai entender como performatividade, como o poder de acionar um conjunto de efeitos e trazer algo à existência. Porque a cultura ballroom também é sobre os desejos de uma comunidade marginalizada que é afetada pela cultura pop e a partir disso alimenta desejos de acesso a um mundo elitizado que lhe é negado. E esse mundo de desejos, de luxo, é emulado pela comunidade ballroom através dos bailes, porque a realness é exatamente isso. É um conjunto de gestos, ações, falas e palavras para tornar algo real, ainda que somente por uma noite, no instante daquela performance. Contudo, o pensamento de Bell Hooks se alinha ao de Marilyn Frye, que entende a feminilidade afetada dos homens gays como um esporte no qual homens exercem seu poder de controle sobre o feminino. E talvez realmente seja bem problemático a gente ter homem cisgênero definindo o que é feminino ou não, né? E dando continuidade ao imaginário de feminilidade que contribui para a perpetuação da condição de precariedade às quais estão sujeitas as mulheres. Mas a autora ela vai reconhecer um certo potencial subversivo no fazer drag, quando feito por homens negros, sejam eles gays ou héteros, que levam a sério essa atividade. E ela coloca isso em contrapartida a homens negros que fazem a drag de maneira pejorativa, como Eddie Murphy, que constroem personagens que ridicularizam a figura da mulher negra. Para a filósofa, o potencial subversivo da drag, então, se perde quando é influenciado pela construção ficcional racializada do feminino. Mas aqui eu faço um breve questionamento. Será que a feminilidade que as pessoas que levam a sério fazer drag é a mesma presente no imaginário hegemônico de feminilidade? A própria Bell Hooks ela aponta uma feminilidade afetada dos homens gays. E é aqui que eu aciono um trabalho que eu produzi junto ao professor Tiago Soares para ajudar nessa questão. O Hegel ele é um termo usado no K-pop para se referir a uma certa partitura de movimentos fofos executados pelos ídolos. Eu e o professor Tiago entendemos esses movimentos a partir da chave das coreografias de gênero, um conceito criado por Susan Lee Foster para pensar os determinados horizontes de expectativa de comportamento generificado. Essa coreografia da fofura atravessa os homens e mulheres da indústria de entretenimento sul-coreana, mas quando os grupos cover formados por homens localizados no ocidente reproduzem essa coreografia, estarão sujeitos a uma leitura queer. Assim, a fofura do K-pop se transforma em close e fechação no corpo desses homens cover. Sendo assim, a gente retorna para Butler para pensar a realness a partir da chave do performativo, porque se apresentar na passarela do baile é um ato de reivindicação. Isso complexifica a discussão sobre os afetos da cultura ballroom para com a cultura pop e os desejos de acesso aos bens das classes dominantes. Porque para Butler, a política pode ser um ato performativo, a exemplo de quando minorias que caminham por espaços que lhes são negados. É sobre agir sem esperar pelo momento oportuno, e durante a ação, criar ou exigir as condições para tanto. Caminhar na ballroom também pode ser um ato performativo de reivindicação ao mundo de luxos e prazeres que é negado às comunidades negras e latinas queer, que constroem performances e fabulações de consumo dentro da ballroom. Como é apontado pela Bell Hooks, o documentário da Jenny Livingston discorre de maneira insuficiente sobre as controvérsias que circundam a cultura de bailes. Apesar de enriquecedor, as questões da cultura ballroom não vão se esgotar no texto da Bell Hooks, tampouco nesse trabalho que eu produzi, mas ambos iluminam novos caminhos a serem percorridos para tentar entender o que está em jogo nas performances da cultura de bailes contemporânea.